O extra da novela capítulo 201. Longa história maldita. 3. 15 camadas de barreiras foram rasgadas em menos de um segundo, e a flecha caiu como um raio e atingiu o chão. Imediatamente, uma enorme explosão estourou. A pressão do vento nas proximidades rodou como uma tempestade. Em seguida, disparou para fora, criando um pilar de fogo de alta temperatura. Quang! Outra explosão irrompeu dentro do pilar quando a granada espiritual vingativa amarrada à ponta da flecha foi ativada. Depois, um silêncio de tirar o fôlego foi a única coisa que restou onde a flecha desceu. Toda a área se transformou em cinzas, sem fazer nenhum som e deixando para trás apenas uma névoa quente. Eu calmamente olhei para a área desprovida de som e vento. Logo, o tempo passou e a neblina diminuiu. Uau! Mesmo depois de ser bombardeado por várias explosões, a ponte do fim do mundo ficou ilesa. No entanto, o grupo de Diginos que estava tentando atravessar a ponte se foi sem deixar nenhum vestígio deles para trás. Como esperado de um ataque que usou 3,5 raias de estigma, ele fez seu trabalho de forma fantástica. Como eu coloquei uma granada espiritual vingativa na ponta da flecha junto com o poder mágico do estigma, King Akipyu deveria ter morrido pelo menos uma vez, a menos que ele tivesse uma habilidade defensiva no nível de uma habilidade especial. Arg. O problema era que eu também trabalhava demais. Quase 6 meses se passaram desde a última vez que usei tanto do meu estigma de uma só vez, então me senti extremamente enervado. O cenário ao meu redor estava girando, e meu estômago revirou. Au! Sentei-me no chão e agarrei o orbe da regeneração. Era a única coisa em que eu podia confiar enquanto o mundo girava ao meu redor. Naquele momento, Spartan voou e sentou no meu ombro. Eu nem tinha forças para dizer nada e esperava que ele não me incomodasse muito. Peque então, de repente, Spartan liberou seu poder mágico. Como se para recuperar minha resistência e energia gastas, seu poder mágico me envolveu calorosamente. Era como se eu estivesse na fonte termal da paz mais uma vez. Espere um minuto. Oh, certo. Gritei a palavra de gatilho para entrar na sala de espera. Embora a sensação de me mover pelo espaço me deixasse um pouco enjoada, o lugar em que cheguei era maravilhoso. Bem-vindo à sala de espera do LV.7 Extra 7. A vitalidade se recuperará 50% mais rápido aqui. O poder mágico se recuperará 50% mais rápido aqui. Lesões leves serão curadas naturalmente, e o ar puro da sala de espera relaxará os músculos tensos. Minha sala de espera era diferente da maioria. Era 16 vezes maior do que a maioria das salas de espera dos jogadores. O piso era de mármore e o interior era decorado com uma cama de luxo, sofá e outros móveis que eu criei pessoalmente. Uma parte da sala foi reservada para Samnur correr e brincar. Ignorando as outras comodidades no quarto, fui direto para a miniatura Hot Spring Golf PS. Ah, incrível! Totalmente relaxado dentro da água morna, soltei meu corpo e recuperei minha energia perdida. 81F, campo de ensaios. Uma espada longa pendia atrás das costas de Shinayun, pois era muito longa para ela segurar pela cintura. Estou pronto. O vento soprou contra seu rosto quando o supercarro anão acelerou. De pé enquanto olhava para frente, Shinayun segurou o punho de sua espada. Vá em frente. Com o encorajamento de Yongan, ela desembainhou a espada. SSSSSK, a espada longa apareceu com um brilho metálico. Ao mesmo tempo, o poder mágico azul surgiu na lâmina. Para Shinayun, concentrar o poder mágico em torno de um objeto externo agora era tão fácil quanto mover o dedo. Shoar! Uma onda de flechas disparou, tingindo o céu de preto como um bando de estorninhos. Mesmo assim, Shinayun permaneceu destemida. Com força total, ela desceu sua espada longa. Traço. Ela soltou um grito animado com os dentes cerrados, e o poder mágico concentrado em torno de sua espada rugiu. Estrondo. De sua espada, um ki de espada em forma de lua crescente disparou, queimando as flechas frias à distância. Logo, o céu voltou ao seu estado claro. Droga! Yeongan murmurou surpreso. O ki da espada de Shinayun engoliu completamente o ataque do inimigo. Mas não era isso. Shinayun não parou e continuou a disparar onda após onda de ki de espada crescente. Como o ataque inimigo não carregava poder mágico, eles simplesmente se transformavam em cinzas. Depois que algumas ondas de seus ataques foram anuladas, não houve mais flechas em seu caminho. Parecia que tinham desistido.
Ouvi dizer que você devorou a maldição com seu poder mágico, mas isso... Vendo Yeongan que estava prestes a morrer de choque, Shai Naeun deu um sorriso irônico. De qualquer forma, o Arven Supercar chegou com segurança ao final do campo. Lá, uma cerca de metal de 6 metros de altura estava bloqueando o caminho. Na verdade, a cerca era melhor descrita como uma muralha de castelo, pois havia torres de vigia e unidades de artilharia atrás dela. Não tivemos sucesso? Acho que sim. Onde está a Lance? Enquanto Yeongan e Kim Su murmuravam, a cerca começou a descer no subsolo. Assustado, Kim Su recuou. Jing. Um homem com uma armadura completa apareceu por trás da cerca. Kim Su e os membros de seu partido verificaram seu nome primeiro, nível. Kippa, um NPC cujo nível não foi mostrado. Ficou claro que ele era muito mais forte do que a maioria dos NPCs. Kippa examinou a festa de Kim Su com um olhar pesado e então assentiu. Você tem a qualificação. Sua entrada será permitida. Com isso, Kippa se virou e saiu. O grupo de Kim Su se entreolhou em confusão e seguiu Kippa. Atrás da cerca havia um caminho estreito, seguido pelo grupo de Kim Su. Não muito tempo depois, um cenário místico se desdobrou diante de seus olhos, uma escada flutuante que continuava infinitamente no céu. Era claramente o caminho para o próximo andar, 82F. Escadaria de 10.000 para fortaleza temporária. Esta é a escadaria dos 10.000. Você será capaz de chegar ao seu destino no final dela. A explicação de Kippa foi curta e simples. Subir a escada também não parecia complicado. No entanto, Kim Su estava curioso sobre uma coisa. Kippa. Enquanto caminhava, pensava nesse nome. A aparência oriental e a armadura do cavaleiro também ajudaram a confirmar sua suspeita. A lenda deste homem foi registrada no épico antigo de Sila, Louvores e Canções. Ele era provavelmente o Cavaleiro da Flor de Sila, Kippa, cuja história ainda era transmitida aos dias modernos. Serei capaz de voltar a este andar? Kim Su ficou maravilhado por poder conhecer um de seus heróis pessoais. Ao mesmo tempo, seu desejo de trocar espadas com ele cresceu. Kippa olhou diretamente para Kim Su. Não havia tremor em seus olhos. Se você quiser. Isso foi uma resposta suficiente para Kim Su. Obrigada. Kim Su curvou-se levemente e começou a alcançar seus companheiros que haviam ido à frente. Vai levar uma eternidade para subir todas essas escadas. Não precisamos andar. Kim Su tirou seu Arven Supercar mais uma vez. É? Você pode subir aquela coisa escada acima. Sim. O Arven Supercar não foi afetado pelo terreno. Kim Su gritou com confiança. Vá em frente. Mesmo tempo. Mansão da Duquesa Sangue de Ferro. Depois de 3 spas seguidos, Boaz e Tomer estavam almoçando juntos. Eles não tinham ideia de quem um era o outro há apenas uma semana, mas talvez porque ambos conhecessem Kim Ajin, uma atmosfera amigável os cercava. E melhor para mim se você falar casualmente. Você é mais velho do que eu também. Se você diz. Eles rapidamente descobriram como lidar um com o outro. Olhando para a beleza à sua frente, Tomer deu um leve sorriso. Então, qual é o seu relacionamento com Kim Ajin? Boaz, que estava pegando um rabo de lagosta, parou de repente. Eu só estou curioso. Tomer deu de ombros. Boaz estreitou os olhos e encarou Tomer com desconfiança. Ela se lembrou de quando Kim Ajin abraçou Tomer, seu relacionamento estranhamente próximo, e como Tomer estava mostrando grande interesse por ele. Sou puramente curioso, na verdade. Ela não parecia estar mentindo. Boaz sorriu amargamente e soltou um pequeno suspiro. Nosso relacionamento é apenas entre um chefe e um subordinado. Essa era a única explicação que ela conseguia pensar. Mas se tivesse que explicar com mais detalhes, sem dúvida diria que estava muito em dívida para com ele. Claro, ainda havia muitas coisas que ela não sabia sobre ele. Ela nem tinha certeza de qual era a verdade. Ela matou os pais de Kim Ajin. Kim Ajin sabia disso. E se ele fez, porque ele ainda estava ao lado dela? Boaz não sabia a resposta para nenhuma das perguntas acima. Se ao menos eu tivesse um item que pudesse ler o coração das pessoas. Por causa disso, Boaz agonizava todas as noites, pensando em métodos para se desculpar. Eu vejo. Bem, eu percebi pelo jeito que ele te chamou de chefe. Mas por que você fala assim? É meio menino. Tomer perguntou casualmente sobre como Boaz falava. Na verdade,
Isso era algo que já frequentemente apontava também. Mas havia uma boa razão para isso. O padrão de fala do chefe, a escolha de palavras e até os hábitos vieram do chefe anterior da trupe Camaleão. Claro que não foi feito de propósito. Foi só que afundou nela, pois ela constantemente dizia a si mesma que tinha que ser como o chefe anterior. Chefe permaneceu em silêncio. Ela não era uma pessoa falante em primeiro lugar. Sua única peculiaridade era que ela estava quieta. Isso foi muito pessoal. Tomer não perguntou mais nada e apontou para a comida na mesa. Vá em frente, você deve estar com fome. Ok, Boz aceitou sua oferta. Embora a comida de Kim Jin fosse melhor, ela apreciou o sabor limpo e saboroso da carne de alta qualidade à sua frente. Depois disso, os dois ficaram em silêncio. Só se ouvia o barulho dos utensílios batendo. Depois de 30 minutos, quando estavam terminando a refeição, Tomer fez uma oferta casual. Ah, certo, tente um canto. Um canto? Sim. Você sabe, um canto de feitiço como os que os mágicos costumam fazer. Boz inclinou a cabeça. No que lhe dizia a respeito, os cânticos eram um espetáculo incômodo que apenas os mágicos usavam. A torre tem leis diferentes do mundo exterior. As habilidades são diretamente afetadas pelos cânticos. Mesmo um simples pode ter um efeito enorme na saída de uma habilidade. Não precisa ser longo e grandioso como os cantos dos mágicos. Por exemplo, Tomer murmurou baixinho. Luz. A princípio, nada parecia ter mudado. Mas logo, os olhos de Boz se arregalaram. Cadeiras, mesa e todos os pratos sobre ela haviam flutuado cerca de 50 centímetros. A psicocinese detalhada torna difícil para os olhos externos perceberem isso. Tomer sorriu. Os objetos flutuantes então flutuaram para baixo. Com um simples canto, acabei de aumentar o poder da psicocinese em 50%. Você deveria tentar isso também. Eu posso dizer o que eu quiser? Não, tem que ser algo significativo ou importante para você. Acho que você poderia dizer. Kim Jin, meu amor. O que? Boz franziu a testa para a piada de Tomer. Tomer riu e acenou com as mãos. Estou brincando, estou brincando. Eu não gosto de piadas assim. Ok, eu não vou fazer isso de novo. Tomer assentiu e de repente pegou um panfleto. E agora? A palavra, torneio marcial, estava escrita na capa. O que é isso? É exatamente o que parece. Tente ficar em primeiro lugar. A recompensa é incrível. Tomer sorriu maliciosamente. Boz não ficou satisfeita e quando olhou para o panfleto. Igual, igual, igual. Prêmio primeiro lugar, 1. Poção de emoção 2. Couro do dragão negro antigo 3. Lupa que perfura o pensamento ou luvinicente 4. 30.000 TP igual, igual, igual. Posso adivinhar quais são os outros, mas o que é essa poção de emoção? Boz perguntou enquanto fazia parecer que ela estava murmurando para si mesma. Tomer deu uma explicação simples. Você pode pensar nisso como uma poção do amor. Poção do amor? Sim, faça Kim Jin beber. Se você definir o alvo da poção para você, voila. Ele vai. Tomer parou no meio do caminho quando o rosto de Boz se contorceu em uma carranca assustadora. Ela se parecia com o Raksasa ou Azura do inferno. Tomer teve a sensação instintiva de que ela teria que desistir de partes de sua mansão para provocá-la mais do que isso. Estou brincando. Ela recuou por enquanto, mas Tomer tinha experiência em fazer travessuras. Mas não é melhor do que outra pessoa tomar. Tomer, que foi o principal culpado por tornar o relacionamento de Rachel e Kim Jin estranho em Cube, também queria provocar essa mulher conhecida como Boz. E se alguma mulher estranha pegar a poção e usar em Kim Jin Tio? Boz permaneceu em silêncio diante do monólogo de Tomer. No entanto, o leve tremor em seus olhos mostrou que a provocação de Tomer foi bem sucedida. Ok, eu vou sair agora. Tomer saiu se sentindo satisfeita consigo mesma. 83F, Crevon Continental. Mais uma semana se passou. Durante esse tempo, muitos jogadores chegaram a Crevon Mainland, e eu tive que voltar a usar meu manto com capuz em todos os lugares. Ladylin, anime-se. Tem sido uma semana inteira. Esqueça isso e siga em frente. Mesmo no restaurante que acabei de entrar, havia muitos rostos conhecidos. Uma era Alen, e a outra consolando ela era Jin Seon. Mas, por que isso continua acontecendo comigo? Estou apenas curioso. Alen estava largada na mesa, aparentemente em lágrimas. O que havia de errado com Alen?
Aconteceu alguma coisa? Curioso, forcei meus ouvidos. De qualquer forma, não vamos para o nono andar, certo? O assunto mudou rapidamente, e Yonga perguntou aos outros membros. Você está falando sobre a ponte que Black Lotus está protegendo? Jin Seon perguntou. Notícias sobre a ponte do fim do mundo ficaram famosas recentemente. O fórum público e até as estações de notícias do lado de fora da torre estavam relatando sobre o arqueiro protegendo o caminho para o nono andar. Eu também ganhei 200 SP como resultado. Sim. Para que conste, recuso-me a ir mesmo que morra. Ah, eu não quero morrer nenhuma vez, você vê. Eu prometi a minha esposa. E Yong coçou o pescoço e deu um sorriso irônico. Suas palavras, que podem ser tomadas como um sinal de medo, foram aceitas positivamente por Jin Seon. Concordo. 6 partidos desafiaram a ponte e todos falharam. Não deve ser diferente, mesmo se formos. Por enquanto, vamos nos concentrar em ficar mais fortes. Dei um suspiro de alívio, pois estava com muito medo da festa de Len. Au, au, au. Naquele momento, a Len começou a se contorcer e balançar os braços. Ela nem estava bêbada, então o que havia com ela? Você está certo que um idiota que sempre perde seu dinheiro pode fazer? Eu deveria simplesmente ir morrer. Vamos, esqueça isso. Há muitas maneiras de ganhar dinheiro neste andar. Como o quê? Torneio marcial, torneio de artesanato, torneio de metalurgia. Há todos os tipos de eventos neste andar. Jin Seon tirou um panfleto do bolso e leu o conteúdo. Alien também olhou para ele. Crevon Martial Tournament, North River Craftsmanship Tournament, Soul River Smithing Conference, Seminário de Magia, etc. Não só Crevon teve vários torneios, mas também teve vários eventos aleatórios. Claro, a maioria deles foi ignorada na história original, mas as coisas eram diferentes agora. Cansativo naquele momento, meu mensageiro tocou. Pantonif, Ajin, é Pionel, certo? Era de Jain. Sim. Não importa o quão poderoso o estigma fosse, era impossível impedir os jogadores de chegarem ao nono andar para sempre. Como a velocidade de crescimento dos jogadores aceleraria em Crevon, eu não seria capaz de contê-los por muito tempo. Fique de olho no que ele está fazendo como tal. Planejei tirar o que pudesse de Crevon até o dia em que os jogadores me quebrassem. Pantonif, o que estou seguindo-lhe como uma de suas empregadas agora. Eu me levantei do meu assento. Depois de pagar minha refeição, eu estava prestes a sair do restaurante quando senti os olhos de Alien me olharem. Seu olhar afiado me deixou cauteloso por um segundo, mas suas próximas palavras me fizeram dar um suspiro de alívio e continuar meu caminho. Eu me pergunto quanto isso custa, tio. Eu me pergunto quanto isso custa, Alien murmurou com inveja. O que você está falando? Jin Seon perguntou. O cara que acabou de sair estava vestindo este belo manto. Era tão bonito. Parecia que tinha um efeito amplificador de poder mágico também. Oh, o homem que estava sentado ali. Eu também o vi. Ele chamou minha atenção assim que entrei. Certo? Ah, se eu não tivesse perdido meu dinheiro. Alien soltou um suspiro pesado. Jin Seon sorriu ironicamente. Então olhou para Shin Jong-gak que estava ocupado olhando através da comunidade. Ah, certo, Jong-gak-se. É verdade que Shin-Aum se juntou a algum grupo. Assim. Shin Jong-gak assentiu e continuou. Toda a essência do estreito sim. Como o caminho para o nono andar está bloqueado, parece que eles estão se concentrando em ganhar TP. É assim mesmo. Os NPCs neste andar não são poderosos. Seremos capazes de competir com eles? Surpreendentemente assim. Shin Jong-gak exibiu o post que estava lendo no fórum público. Os de fora recebem tratamento especial. Os NPCs de alto nível de Crevon são absurdamente poderosos, mas os jogadores são mais fortes que a maioria dos NPCs. Vírgula. Então é assim. Aliás, Essence of T-Stride já tem cliente. Já? Sim. Shin Jong-gak olhou para seu mensageiro e acenou para si mesmo. O nome do cliente é Punel. Pelo que ouvi, ele é um rico empresário da região de Salt River. O extra da novela capítulo 202. Presságio da reunião. 5F. Reino demoníaco materializado. Voltei para o reino demoníaco materializado. Os castelos demoníacos estavam completamente conquistados agora, mas ainda havia bases subterrâneas secretas que ninguém conhecia e NPCs que não haviam sido resgatados. Está aqui?
Mas porque o terreno era desfavorável para um atirador de elite, eu trouxe o camarada confiável, Sheok Junjeong, comigo. Sim. Estávamos atualmente em uma passagem secreta nos arredores do reino demoníaco materializado. De pé na frente da passagem que estava escondida atrás de uma enorme pedra, olhei para o rosto de Sheok Junjeong. É melhor não ser chato. Equipado com a armadura que dei a ele, Sheok Junjeong parecia um soldado gigante das lendas. Por causa da habilidade especial, marcha secreta, seu corpo ficou ainda maior. Vai ser pelo menos um pouco interessante. De acordo com o meu cenário, os demônios aqui eram de alto nível, e havia até um dragão que o demônio domou. Como nota lateral, o couro de Draco era um ótimo material para artesanato. Eu planejava secretamente fazer um protetor de pulso com ele. Vamos lá. Claro. Entramos na passagem que parecia um bueiro. A passagem subterrânea era naturalmente escura como breu. Mas minha visão não foi prejudicada nem um pouco pela escuridão, pois rapidamente penetrou nas paredes e detectou a presença de várias fontes de calor. Havia pelo menos 30 inimigos nesta base subterrânea, e os NPCs que eu estava tentando resgatar estavam localizados no piso inferior. Missão descoberta, classificação, alta. Resumo: o demônio Ryukai hipnotizou e escravizou muitos NPCs. Os NPCs só recuperarão sua sanidade por 3 horas por dia. Objetivo: resgatar todos os NPCs presos e desfazer a magia de controle mental de Ryukai. Recompensa: Pedra de Amolar Mística, Mandrágora. Uma missão apareceu. Sheok Junjeong parecia ter visto também enquanto olhava para o ar. Então qual é o nosso plano? Apenas me acompanhe. Eu levei Sheok Junjeong para frente. Mas antes que eu pudesse dar muitos passos, o sistema defensivo da base foi ativado. Krong, 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 krong. Grandes sons estrondosos soaram. Sheok Junjeong olhou para o epicentro do barulho e franziu a testa. O que são aqueles? Obviamente, eles são demônios. Sheok Junjeong tinha especificações de hardware assustadoras de 2,16 metros e 140 quilogramas. No entanto, os 2 gigantes que apareceram na nossa frente eram ainda maiores que Sheok Junjeong. Ele V.10 demônio gigante. Saía deste lugar. Um dos gigantes falou mecanicamente. Sua voz era alta e profunda o suficiente para fazer a terra tremer. Craque, craque. Sheok Junjeong se espreguiçou levemente antes de perguntar. Novato, eu tenho me perguntado por um tempo, qual é a diferença entre djinns e demônios? Eu só estou curioso. Sheok Junjeong pensou sobre essas coisas. Bem, Sheok Junjeong foi um general em sua vida passada, então ele também era tecnicamente um estrategista. Demônios nascem no reino demoníaco e djinns são humanos que emprestam o poder do reino demoníaco. Reino demoníaco? Isso é algo que realmente existe. Quem sabe? Dei de ombros. Mas por que não? O universo é vasto. O reino demoníaco certamente existia. Na verdade, partes da Terra logo seriam devoradas pelo reino demoníaco. Este foi o evento central que iniciou a segunda metade da história. Em primeiro lugar, o objetivo dos deuses malignos, que comandavam os djinns, era conquistar a Terra como parte do território do reino demoníaco. Eu não vou me repetir uma segunda vez. O gigante demônio falou mais uma vez. Sair é melhor você calar a boca, garoto. Sheok Junjeong deu um passo à frente. O som de seus passos era muito mais silencioso do que o gigante na frente dele, e seu corpo parecia muito mais fraco. Cuide deles como quiser. Eu vou em frente. Claro. Deixei Sheok Junjeong para lidar com os gigantes demoníacos e usei parkour para chutar a parede e grudar no teto como o Homem-Aranha. Claro que o parkour em si não foi suficiente para ignorar as leis da física, então tive que usar um pouco do poder mágico do estigma. De qualquer forma, passei pelos 2 gigantes que bloqueavam a passagem. Quando eu estava prestes a chegar pacificamente ao andar de baixo, uma enorme pressão de vento varreu pelas minhas costas. Quang! O soco de Sheok Junjeong resultou em uma onda de choque explosiva, e um gigante demônio voou para trás e colidiu com a parede. Sorri de satisfação enquanto descia as escadas. Um total de 9 demônios estavam no segundo andar. Depois de ouvir o barulho no andar de cima, eles estavam se preparando rapidamente para uma briga. Peguem suas armas, intrusos. Apresente-se ao Conde Ryukai.
Transformei a Ether em um arco e tirei 5 flechas de minério escuro. Eu poderia ter usado minha Desert Eagle, mas era um desperdício usar balas nessas batatas fritas. Disparei as flechas simultaneamente sem hesitação. Char. Flechas que eram mais escuras do que pretas dispararam para frente. Não importava se meus alvos estavam escondidos atrás de uma parede. Essas flechas não eram impedidas por quaisquer obstáculos, pois as penetrariam igualmente. Com um movimento simples, as 5 flechas perfuraram os órgãos vitais dos 9 demônios. Apenas uma fração de segundo se passou desde que eles me viram. Você fez? Sheok Jun-jeong desceu imediatamente depois. O sangue preto em seu rosto revelava o resultado da briga lá em cima. Sim, siga-me. Depois de confirmar que nossa combinação era invencível, continuamos a descer. Em apenas 5 minutos, estávamos no piso inferior da base subterrânea. Lá, encontramos um demônio parecido com o Drácula, um Drácula gordinho, nível 12 Ryukai. Ah, humanos tolos. Você se atreve a vir à minha morada? Um gigante feroz avançou em direção ao elegante murmúrio do Drácula. Sheok Jun-jeong agarrou o pescoço de Ryukai em um instante e o jogou no chão. Au! Uok! Ik! Kek! Ryukai gemeu de dor. Ele tentou resistir à força física de Sheok Jun-jeong, mas foi inútil. Não era diferente de um humano tentando empurrar um elefante. O rosto do nobre demônio ficou azul enquanto ele se agitava e rasgava seu terno chique. Uok! Logo, a respiração de Ryukai parou. Rachadura. Sheok Jun-jeong torceu o pescoço de Ryukai e confirmou sua morte. O verdadeiro problema está aí. Eu sei. Sheok Jun-jeong olhou para o Draco, que estava olhando para seu mestre morto, com alegria. Eu perguntei. Você não precisa da minha ajuda, certo? É claro. Desde que ele disse isso, eu passei por eles e fui para onde os NPCs escravizados eram mantidos. Para minha surpresa, o lugar não parecia uma prisão. Todo o piso inferior parecia uma mansão nobre, e os NPCs escravizados estavam fazendo trabalho físico em estupor. Fui até eles e peguei a chave mística. Coloquei a chave em suas cabeças e destranquei o feitiço que estava controlando suas mentes. Quando os NPCs saíram, eles entraram em pânico por um momento antes de escolher um jovem como seu porta-voz, nível 9 Yuken. Este jovem bonito também era um NPC cheio de potencial. Como ele era um mestre em gestão de cidades, bem como defesa e ataque de fortalezas, ele era um talento necessário para Prestige. Pessoal, eu vim do Prestige para resgatá-los. Meu nome é Kim Ujin. Voltemos ao Prestige. Ouvindo-me, os NPCs hesitaram. Enquanto isso, uma batalha feroz estava em andamento nas proximidades. Kong. Kong. Rugidos estrondosos soaram quando o punho de Sheok Jun-jeong esmagou os ossos e garras do Drake. Ryukai está morto. Yuken perguntou hesitante. Sim. Então. Nós recusamos. Yuken balançou a cabeça. Eu esperava tanto. Se Ryukai estiver morto, será melhor para nós vivermos aqui. Para nós, Prestige não é diferente do inferno. De acordo com minhas configurações, eles saíram do terceiro andar para escapar do Prestige. Embora tenham sido capturados por demônios e forçados a se tornar escravos, para eles, serem enviados de volta ao Prestige seria equivalente a passar de um inferno para outro. Não se preocupe. Eu balancei minha cabeça. Ficará tudo bem. O Prestige mudou muito desde que você esteve lá. Mas isso era tudo no passado. O Prestige atual era Krong. Krong. Sheok Jun-jeong foi Krong. Meio barulhento Kong. Mas eu usei sugestão hipnótica de qualquer maneira. Um sol está sendo criado no Prestige. Seus cidadãos estão trabalhando e vivendo vidas significativas, e as crianças podem correr pelas ruas com sorrisos. Também não falta comida e água. Minha voz fluiu suavemente para os ouvidos dos NPCs. Além disso, a Prestige precisa do seu talento administrativo. Com Demons Cunning Speech, eu facilmente convenci o Ken e os 15 NPCs que o seguiam. Eu os guiei de volta ao Prestige. Isso? Onde? O que? Onde estamos? Isso é mesmo Prestígio. Vendo a mudança que o Prestige sofreu, os NPCs não conseguiram esconder seu choque. Enquanto isso, os NPCs mais famosos do Prestige, Henry e Kiri, apareceram. Bem-vindos a todos. Venham aqui. Henry e Kiri os levaram embora,
e os mandei embora com um sorriso. Depois de olhar para eles até desaparecerem da minha vista, me virei para Sheok Junjeong. Sheok Junjeong. Entreguei-lhe um pergaminho. O que é isso? As sobrancelhas de Sheok Junjeong se ergueram. Eu retruquei. Locais onde os NPCs estão presos no quinto andar. O que? Por que você está me dando isso? Sorri para Sheok Junjeong, que parecia confuso. Você vê, eu não tenho tempo para sair salvando todos eles. Você está me dizendo para salvá-los. Sheok Junjeong empurrou seu rosto intimidador para frente. Olhe para você, me dando ordens agora. Verdade seja dita, foi realmente assustador, mas eu já tinha preparado uma resposta. Seus sapatos, roupas e armaduras. Cada vez que eu apontava para algo que ele estava vestindo, Sheok Junjeong se encolheu um pouco. Não há um único que não tenha vindo de mim. Eu não pedi nada quando os dei, pedi? Sheok Junjeong desviou do meu olhar e coçou a cabeça. Agora que ele estava um pouco convencido, eu só tinha que lhe dar uma razão que não feriria seu orgulho. É ordem do chefe. Então é só dizer desde o começo, tio. Sheok Junjeong riu com vontade e arrancou o pergaminho da minha mão. Deve ser um pedaço de bolo de qualquer maneira. Vamos ver. São apenas 5 pessoas. 5 lugares. Deve haver cerca de 100 NPCs no total. TSK. Seu rosto se contorceu rapidamente quando ele guardou o pergaminho. Tudo bem, eu vou fazer isso em 4 dias. Obrigado. Foi então. PX Spartan de repente apareceu no céu e voou para o meu ombro. Havia um grupo tentando desafiar a ponte do fim do mundo. De onde veio essa cabeça de pássaro? Sheok Junjeong olhou para Spartan que apareceu do nada. Eu vou sair agora. Não perca esse pergaminho. Tirei a estela de cristal portátil. Esta foi a 3ª vez que a usei, mas a estela de cristal estava tão brilhante quanto quando a recebi. Foi porque eu estava recarregando seu uso com o orbe da regeneração. Para mim, itens com uso limitado não eram diferentes de itens permanentes. Quando infundi o poder mágico do estigma na estela de cristal, o chão em que eu estava mudou instantaneamente de uma passarela de tijolos para uma tábua de madeira. Este lugar era uma torre de vigia temporária que construí. De uma altura que podia alcançar as nuvens, olhei para o chão. Ao longe, um grupo. Não, um exército marchava lentamente em direção à ponte do fim do mundo. A Aliança Chinesa. Eu poderia dizer de relance dado quantos deles havia. 1, 2, 3, 4. 67. Parecia que eles estavam planejando usar números absolutos para romper minha defesa. Como isso vai funcionar? Eu murmurei friamente. O arco éter e as flechas de minério escuro já estavam em minhas mãos. Como sempre, a primeira flecha foi um aviso. Como o 9º andar tinha que ser aberto o mais tarde possível, eu estava dizendo a eles para não se aproximarem. É claro que, como a maioria dos outros jogadores, eles ignorariam o aviso. Shrak, atirei uma única flecha de madeira. No dia seguinte, 83F Crevon. Dia do torneio marcial. Atraído pelo prêmio de primeiro lugar, me inscrevi para o torneio marcial e atualmente estava olhando a comunidade na minha sala de espera. Apesar de ter me esforçado um pouco ontem, devo ser capaz de passar a rodada preliminar com facilidade. Igual. Outra tentativa fracassada de passar a ponte da morte. A Aliança Chinesa desafiou desta vez, e a Black Lotus absolutamente os destruiu. Metade deles morreu e a outra metade fugiu. Hippie Chinesa Aliança, e isso é o que eles ganham por sempre empurrar as pessoas com seus números. Eu nem sequer estou bravo. Não seja racista, você deveria estar triste porque as pessoas morreram. A nacionalidade deles não deveria importar, certo? Uau! Você realmente tem que entregar a Black Lotus. Ele é incrível. Mas ele não está sendo um pouco egoísta. Ele está dizendo que é o único que tem permissão para treinar no 9º andar. Não recebemos um alerta de que um jogador chegou ao 9º andar. Ele provavelmente também não pode subir, então acho que ele está bloqueando o caminho até que possa. Black Lotus está enlouquecendo, mas o que o Divine Asher Jin Seon está fazendo? Não é senso comum que um atirador de elite deva lidar com outro atirador de elite, já que ela está na torre. Ela realmente deveria fazer algo a respeito. Divine Asher está no meio de sua montagem de treinamento. Considerando o que a Lotus Negra mostrou até agora,
Acho que o arqueiro divino também não tem chance. Ela só chegou recentemente, então suas estatísticas são ainda mais restritas. A Associação de Heróis disse para Black Lotus parar. Aparentemente, a Aero Association aconselhou a Black Lotus a parar de bloquear o caminho. Eles usaram a palavra aconselhar, mas parece mais uma ameaça. Esta é a primeira vez que o mundo exterior interfere nos assuntos dentro da torre. Eles devem ter percebido que não havia ninguém dentro da torre que pudesse fazer algo sobre isso, então eles agiram do lado de fora. Mas quem diabos vai ouvir qualquer aviso do mundo exterior? Nem mesmo o chefe da associação tem poder aqui. Eu não diria isso. Não, ele está certo. Eu posso derrotar Shai Juoshu desde que ele entre na torre. Você deve ter perdido a cabeça. Você deve procurar tratar isso. Igual a comunidade estava praticamente pegando fogo e porque o nome de Black Lotus estava constantemente nos noticiários do mundo exterior, eu finalmente cheguei a 5.000 SP. Eu era capaz de preparar um bom presente agora. Rodada preliminar 37. No canto azul tio. A bela joia de obsidiana, Bozi. Naquele momento, o anfitrião do torneio marcial anunciou a batalha da 37ª rodada preliminar. Bozi era o pseudônimo de Boz. No canto vermelho tio. O cabeça de galinha Conrado. Eu não sabia quem era, mas eu era o próximo. Quando eu estava prestes a me alongar, cansativo, meu mensageiro de repente tocou. Nainja Jungman, Jungnin, qual é a sua arma principal? Nainja Jungman, você quer fazer uma missão comigo? Porque eu não abri as mensagens dela por 3 semanas. As mensagens de Nainja Jungman caíram como chuva. Nainja Jungman, Jungnin, por que você não tem me respondido ultimamente? Nainja Jungman, aconteceu alguma coisa? Você não está morto, está? Nainja Jungman, me mande uma mensagem se você ver isso. 83F, Crevon Continental. Crevon tinha uma variedade de edifícios de pedra. Embora os prédios de Crevon parecessem ter vindo da Idade Média, havia prédios que também se pareciam com shopping centers. Como tal, as ruas de Crevon pareciam uma estranha mistura da Idade Média e da Era Moderna, dando a Crevon um visual um tanto místico e bonito. Rachel estava andando pela rua principal de Crevon como uma turista. Cada visão carregava um elemento que era especial o suficiente para guardar em sua memória. O cenário é realmente melhor que o do Prestige. Rachel assentiu com as palavras do vice-líder da equipe da Vin. Cerca de 4 dias atrás, Rachel e outros 8 membros de elite da guilda da Corte Real atravessaram o campo das provações com a ajuda dos elementais de Rachel. Depois concluíram várias missões em 82F para chegar ao continente de Crevon. Assim como eles ouviram no fórum público, o nível de civilização de Crevon estava muito acima do Prestige. Parece uma mistura de Londres e da Idade Média. Estou maravilhando, não importa para onde eu olhe. No entanto, Rachel não sentiu que os investimentos que fez no Prestige foram desperdiçados. Ela continuou. Mas este lugar tem belas paisagens que não perderiam para Prestige. A Torre do Desejo agora tinha cerca de 60.000 jogadores. Apenas 3.000 ingressos foram encontrados para a primeira onda, que se multiplicou para 9.000 na segunda e 18.000 na terceira. Agora, havia cerca de 30.000 jogadores no tutorial. Concordo. No entanto, apenas 1 ou 2.000 conseguiram chegar ao 8º andar. Muitos jogadores ainda viviam em prestígio, incapazes de obter pontos de desempenho suficientes para subir. Além disso, uma vez que os outsiders não podiam comprar habitação em Crevon, investir na Prestige acabou por ser a decisão certa. De qualquer forma, vice-líder, notei que você quase sempre está usando essa armadura. Ah! Rachel riu timidamente. É um terno, não uma armadura. É isso? O nível 4 Black Suit, que Rachel estava vestindo foi adquirido após uma feroz batalha de inteligência. Como a armadura favorita de Rachel, tinha um desempenho fantástico até agora. Sim, não consigo me lembrar de quantas vezes isso salvou minha vida. A propósito, você já ouviu a notícia? A aliança que estava tentando atravessar a ponte foi massacrada. Sim, eu tenho. O rosto sorridente de Rachel rapidamente congelou. Ontem, outro grupo desafiou a ponte do fim do mundo. Foi a 8ª tentativa, e desta vez todas as guildas chinesas formaram uma aliança.
Um total de 67 pessoas estavam animadas com a perspectiva de mostrar a grandeza de sua nação, mas foram cruelmente massacradas pelas flechas de Black Lotus. Desde que não seja muito caro, compre a filmagem da batalha quando sair. Sim, entendido. As partes que desafiaram a Black Lotus sempre filmavam sua tentativa e a vendiam. Caso contrário, terceiros os filmaram e venderam o vídeo por conta própria. O vídeo mais famoso foi a tentativa da Jin Alliance. Uma única flecha explodiu completamente a ponte como uma arma nuclear tática, instilando catarse e medo nos corações de muitos. Ah, chegamos! Davin murmurou. Eles chegaram ao lugar para onde estavam caminhando. LV.11 Mansão de Pnel. Este foi o ponto de encontro para sua missão. Rachel conversou com os guardas em frente à entrada e foi conduzida para dentro da mansão pelos servos do dono da mansão. Está aqui. Eles chegaram em frente a uma porta com a placa, Sala de Conferências, acima. Os criados logo se despediram e Rachel abriu a porta lentamente. Olá. Antes de entrar, Rachel graciosamente se curvou. As pessoas dentro reagiram de forma única à sua saudação. Ah, prazer em conhecê-la, elementalista Rachel. Olá. Oi. Já faz um tempo, meu velho amigo. Rachel examinou a sala. Um teruf de Vast Expanse, Kim Jun-woo. Shinjong-gak de Desolate Moon. Essência de Ijeon e Miyamoto Yue do Estreito. Um dos recentes rankers em ascensão, Shinayun. E essência do chefe do Estreito Kyongjin. Rachel se deparou com velhos conhecidos que acalmavam seu coração, bem como veteranos poderosos que a faziam tremer. Rachel se aproximou, tentando ao máximo parecer calma, e se sentou em uma cadeira. Oi. Quando Rachel retornou a saudação de Shinayun com uma leve reverência, a porta se abriu mais uma vez, e um velho gentil de cabelos brancos entrou. Bem-vindos, forasteiros. O seguinte nome foi mostrado acima da cabeça do velho, nível Pnel. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.